Exercita-te na piedade. E Emmanuel intitula o seu comentário Na Conquista da Compaixão. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. E hoje nós vamos refletir sobre um tema que normalmente gera muita dúvida e muito desejo de entender como é que isso se realiza, que são as nossas conquistas espirituais. A conquista de virtudes, a conquista de valores mais nobres, e é uma preocupação legítima e necessária. Quando nós estamos no campo das conquistas espirituais, nós devemos nos lembrar que essas conquistas, elas obedecem à mesma lei, o mesmo processo em relação às conquistas no campo da matéria, no campo das nossas experiências, porque a lei divina é a mesma. E se a gente pensar no campo da matéria, imaginemos, por exemplo, um pianista que queira adquirir a virtude de tocar, de executar peças com primor, atendendo àquilo que são os mais rigorosos detalhes, o virtuosismo. Esse pianista, ele vai estudar a teoria musical, ele vai se valer das partituras, mas ele vai ter que se dedicar muito tempo. Minha esposa foi pianista durante muito tempo, participou de concursos, e ela sempre me fala que um bom pianista é alguém que toca, que treina, que pratica 8, 9 horas por dia, ou seja, é quase um trabalho em período integral para que um pianista, um concertista consiga apresentar aquilo que a gente vê no dia do concerto e parece tão simples para ele, mas por trás daquela apresentação tem sempre muita prática, muita atividade feita para treinar os dedos, treinar a interpretação, as nuances, a música. Se a gente pensar no campo do esporte, é a mesma coisa. Um golfista, por exemplo, ele precisa entender as técnicas de pegar o taco, o vento, a direção, como bater na bola, como posicionar o corpo. Ele precisa compreender tudo isso, mas ele precisa de muita prática. Ou seja, é somente praticando que ele vai conseguir dominar perfeitamente esses elementos e realizar aquilo a que ele se propõe. A gente está no campo da culinária, não basta que a gente leia os livros sobre culinária, que a gente tenha várias e várias receitas baixadas pela internet, vídeos explicativos. Tudo isso é bom, tudo isso ajuda, contribui, mas o que vai realmente construir um masterchef, um cozinheiro, uma cozinheira hábil, é a prática, a vivência. É ali estar na beira do fogão realmente, cozinhando alguma coisa, testando, aprendendo. Pois bem, quando nós falamos das conquistas, das habilidades espirituais, que se referem à capacidade de amar, à capacidade de perdoar, à capacidade de sermos fraternos, termos compaixão pelo outro, todas essas virtudes espirituais também precisam ser adquiridas e para elas vale a mesma lei. O estudo é importante, o estudo tem seu papel, a leitura contribui, a gente assistir outras coisas, vídeos que possam nos ajudar também trazem contribuição, sem dúvida nenhuma, só que a prática, a vivência é que de fato vai consolidar a aquisição das virtudes espirituais. Nós não podemos pensar em aquisição de virtudes espirituais sem a prática, sem a vivência. E no campo das conquistas espirituais, a convivência, a relação é o campo mais importante para a aquisição dessas virtudes e desses valores. Porque é normalmente aí que nós temos a oportunidade de exercitar. E aqui eu queria aprofundar um pouquinho essa questão, porque às vezes a gente olha as nossas relações de convivência, relação com o outro, como se fossem problemas na sua maioria das vezes, que fossem só complicações, dificuldades, e eles apresentam sim esse aspecto muitas vezes. Só que ao lado disso, existe uma forma, uma maneira da gente entender essas situações como campos de experiência, campos em que a gente pode praticar, campos em que a gente pode exercitar. Então, quando alguém pisa no nosso calo, nós temos ali uma oportunidade de praticar a paciência. Quando alguém nos ofende, nós temos a oportunidade de praticar o perdão. E quando a gente começa a pensar
nessas situações, nessas experiências, como oportunidade de fortalecer, de solidificar conquistas e virtudes espirituais, nós temos uma motivação a mais para agir de maneira adequada dentro dessas circunstâncias em que nós, vez ou outra, somos levados pela vida a enfrentarmos. Algumas pessoas podem objetar pensando assim, mas é complicado porque eu olho para o comportamento do outro e o outro às vezes é incompreensivo, abandona, agride, age com incoerência, com ignorância. E para que a gente possa tornar essa experiência um pouco mais simples, nós precisamos avançar no campo da compreensão. E a compreensão faz com que nós entendamos que a causa do comportamento inadequado, sem deixar de considerar o comportamento inadequado, sem deixar de observar, a causa é coerente com esse comportamento. O que significa que por trás dela existe um problema, existe uma dificuldade. Quem age, por exemplo, com irritação, está passando por problemas de compreensão ou às vezes de equilíbrio. Quem abandona não sabe o quanto está agindo de maneira inconsequente quando esse abandono é feito à custa da responsabilidade que a pessoa adquire. Então, por trás de todo comportamento equivocado, existe um erro que mais cedo ou mais tarde as leis da vida vão conduzir a uma necessária reparação. Mas para nós que sofremos, que somos impactados por esse comportamento, o que para nós deve ficar é que aquela experiência, aquele momento pelo qual nós estamos passando, é uma oportunidade de colocar em prática virtudes e conquistas espirituais sem a qual nós não seremos capazes de adquiri-las de maneira definitiva e completa. Por isso, da próxima vez que a gente estiver passando por uma situação difícil, quando alguém pisar no nosso calo, a gente deve parar e pensar um pouquinho assim, opa, a vida está me convidando a exercitar, a praticar conquistas espirituais, valores, virtudes que me proporcionarão níveis mais elevados de paz, de harmonia e de felicidade. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta que Paulo endereça a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, e Emmanuel comenta uma parte desse versículo em que o grande apóstolo dos gentios nos diz: exercita-te na piedade. E Emmanuel intitula o seu comentário Na Conquista da Compaixão. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete da música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não consegue destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem as aquisições são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão, e compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Aceitemos, assim, as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Se alguém comete uma falta, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado o comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos, ninguém adquire a piedade sem construí-la. Uma bela página de Emmanuel, nos ajudando a relembrar, a refletir sobre esse aspecto das conquistas espirituais que muitas vezes passa despercebido da nossa vida quando nós estamos analisando as circunstâncias pelas quais estamos passando. E o desafio para hoje, a nossa proposta para colocarmos em prática aquilo que o Evangelho e Emmanuel nos traz, é que nós olhemos uma situação que a vida está nos colocando como sendo uma oportunidade de praticar uma virtude espiritual. E isso se dá não somente com as situações desafiadoras, problemáticas, essas também, obviamente,
Mas mesmo que a gente esteja passando por uma situação mais tranquila, lembremos que aquilo também é um convite a que nós nos comportemos de maneira ponderada, de maneira equilibrada, sem exageros, que a gente valorize aquilo, que a gente desenvolva a gratidão. Então, qualquer situação hoje, vamos pegar alguma situação pela qual nós estejamos passando e vamos nos fazer a seguinte pergunta: qual virtude espiritual essa situação está me dando a oportunidade de exercitar? E façamos isso para que a gente vá fortalecendo a nossa musculatura moral, nossa musculatura espiritual, por assim dizer, a fim de que conquistemos cada vez mais novos valores e novas virtudes. Quero que você tenha uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que nós possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!